Esse capítulo 13 é um capítulo bem interessante, porque ele começa com duas grandes tragédias, onde chegam a Jesus comentando a respeito de alguns galileus que foram mortos por Pilatos quando sacrificavam no templo, e alguns homens que foram mortos quando a torre de Siloé desabou. E Jesus passa um ensinamento bem profundo, tirando até uma visão errada que aquelas pessoas tinham e ainda tem nos dias de hoje, que existem graus, por uma determinada tragédia se percebe que aquela pessoa era pior ou melhor. E Cristo vai dizer que vocês pensam que esses homens pereceram porque eram mais pecadores do que os outros galileus, ou os da torre de Siloé, que eram mais pecadores do que os outros. E diz assim: vós também não se arrependerem verdadeiramente, da mesma forma perecereis. A grande questão é que essa visão crescente, ou de degraus que as pessoas têm, ela é equivocada. Existem coisas que são inerentes à vida, outras coisas são acontecimentos e outras coisas são tragédias. E no final desse capítulo aqui, Cristo ele vai apresentando um cenário de solução. E eu queria que os irmãos pensassem nessa noite justamente no lado em que há situações que poderiam ser evitadas. E elas não são porque a gente endurece o nosso coração. E esse é o que é interessante. Jesus apresenta uma solução e eles rejeitam essa solução. Mas cabe a nós, nessa noite, refletir e entender bem as nuances da vida e aproveitar. Porque, de fato, se a gente começar a ter clareza, muita coisa pode ser evitada e a gente pode caminhar melhor. O grande problema hoje é que há proliferado aos montes o triunfalismo, a teologia da prosperidade e as suas vertentes, onde se tem ensinado que você vai arrebentar, tudo vai dar certo, não tem jeito, você nasceu para vencer, você é o precioso. Isso é danoso demais, porque numa situação que é inerente à vida, e talvez aconteça algumas tragédias ou algumas situações que não são saborosas, a gente percebe o tamanho da superficialidade que isso é. Ué, eu não nasci para vencer, então por que agora eu estou passando esse problema? Ué, eu não ia ser o vencedor, por que então agora eu estou tendo o dissabor da derrota? Por que isso? Isso tem ocasionado crentes também muito superficiais. Pessoas que não estão sabendo lidar com as coisas da vida. E também não estão conseguindo precaver outras circunstâncias. E esse é o grande problema aqui. À medida que nós conseguimos entender a palavra assim como ela diz ser, como ela é, fica muito mais tranquilo para a gente também discernir muita coisa. E o mais importante, a gente consegue ter fortaleza em meio às circunstâncias. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está agora ali conversando, interessante o diálogo, e a gente precisa perceber que se nós fizermos um paralelo do texto aqui para uma realidade que é muito perto da gente, a gente vai conseguir enxergar muita coisa. Porque chegam agora ali alguns fariseus e disseram para Jesus: retira-te daqui, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Primeiramente, os fariseus não andavam muito bem com Herodes. E outras, eles não tinham nem um pouco de preocupação com Cristo. Por que eles estão falando isso? Há algumas suposições. Eles estavam mandando Jesus sair dali para que ele pudesse ir para Jerusalém ou para a Judéia, para que eles pudessem então colocar a mão sobre ele, porque na jurisdição de Herodes eles não tinham essa autoridade. É uma suposição. Outra suposição que eles queriam rapidamente ali uma breve aliança, mas também com motivos escusos, justamente para poder pegar Jesus em alguma situação política, porque se ele viesse a se rebelar contra Herodes,
Poderia então ter uma ocasião para colocá-lo contra. Enfim, há muitas suposições. Mas eu fico fazendo um paralelo com a realidade nossa aqui. Jesus se apresenta e nós dizemos também para Jesus: retira-te daqui. Eu não quero te ouvir. Eu não quero estar debaixo de teus pés. Porque então mandamos Jesus sair, pode ser por essa suposição, talvez a mais provável é de fato, para que ele pudesse ir para a Judéia, que eles pudessem fazer algum mal contra ele. E Jesus dá uma resposta bem interessante, mostrando o tamanho que aquele homem era desprezado, Herodes, e que ele tinha um caráter realmente duvidoso. Vocês podem dizer a essa raposa que eu vou trabalhar hoje, amanhã, eu vou continuar fazendo o trabalho, eu vou continuar pregando o reino, eu vou continuar fazendo a dispensa, eu vou continuar. E interessante porque, a despeito da nossa dureza, da nossa rejeição, Jesus continua trabalhando. Jesus continua se movendo, Jesus continua agindo, para que nós possamos acordar enquanto é tempo. Porque esse mesmo Jesus é aquele que sabe lá o que vem depois. E é um caso desse lamento de Jesus aqui. Quem conhece um pouco da história, eu vou chegar lá, sabe muito bem o que se sucedeu depois a Jerusalém. E como aqueles homens que viram Jesus pessoalmente em carne e osso, eles não valorizaram aquela oportunidade. Como também às vezes nós fazemos da mesma forma. Jesus se apresenta, a gente manda ele se retirar, porque ainda queremos fazer valer as nossas preferências, nós queremos ainda fazer valer o que nosso coração ele manda. Nós continuamos a endurecer, ele continua a trabalhar. A tristeza desse tempo é as pessoas veem em Jesus aquele que vai fazer algo instantâneo em suas vidas. Aqui ele está nos mostrando que ele quer caminhar conosco em toda essa vida. A questão não é que Cristo, ele é aquele que soluciona o problema. O que ele se apresenta é para ser aquele que estará conosco todos os dias em todos os problemas. Essa realidade triunfalista, danosa, e encher o ego, inflamar o ego das pessoas, ela precisa ser destruída. Porque isso tem impedido pessoas de viver o que Jesus vai dizer aqui. Ele está falando para aqueles homens: pode dizer lá, eu vou trabalhar hoje, depois de amanhã, no terceiro dia eu termino. Ele sempre dando alusão à cruz. Eu estarei lá, mas no terceiro dia a verdadeira vitória virá. Ao terceiro dia algo novo se instalará. Pode dizer a ele lá. E depois que também afirma que ele iria para Jerusalém, porque importa que o profeta morra em Jerusalém. Um profeta não pode morrer fora dessas portas. Mas o que eu fico pensativo, e é o que o cerne desse sermão, é o seguinte: que ele vai lamentar Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu recolher vocês, como a galinha recolhe os seus pintinhos. É debaixo das asas do Senhor que nós devemos estar. Meus amados irmãos, não são as circunstâncias, não é se vamos vencer ou ganhar, não é aonde nós iremos chegar. O importante é estar debaixo das asas do Senhor. Aquele que sabe o que virá amanhã, que nós não sabemos. Se nós estivermos debaixo de suas asas, estaremos seguros, teremos fortaleza para suportar. E é nisso que temos que pensar. Não podemos ser esses crentes superficiais e por qualquer motivo eles estão aí desbaratados. Mas temos que estar seguros, apercebidos. Nós estamos debaixo das asas do Senhor e não temos que temer o porvir. Nós estamos no lugar mais seguro. Aqueles homens de Jerusalém desprezaram a chance que lhes fora dada, também pereceram. Quando eu digo que a gente pode evitar muita coisa, porque Jesus continua trabalhando, continua batendo, querendo adentrar, querendo fazer morada, e a gente endurece. Trabalhamos sempre depois da coisa ter sido totalmente destruída.
E assim como aqueles homens nós fazemos hoje. Quando temos tempo, não aproveitamos o tempo. Quando temos a oportunidade, não aproveitamos a oportunidade. Quando Jesus vem sempre se manifestando, a gente vai sempre se endurecendo. Aí as coisas, as tragédias podem vir a acontecer. E as pessoas estão aí sem fortaleza nenhuma. Nós temos que pensar no seguinte, espera aí. Aqui Jesus está dando uma predição de algo que iria acontecer. Como também a vida ela é dinâmica, a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Mas se hoje, agora, nós estivermos debaixo das asas do Senhor, não importa o que vai vir, o que vai acontecer. Só que é nesse lugar que a gente faz questão de não estar. É o que ele disse. Quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes. Esse não quisestes pode agora abrir um pensamento. E de fato é não quiseste. Eu tinha a chance de orar, preferi uma outra coisa. Você não quiseste. Eu tinha a oportunidade de buscar a face do Senhor. Eu preferi outra coisa. Não quiseste. Eu podia estar ali chorando aos pés do Senhor, preferi lamentar para quem nada poderia fazer. Não quiseste. Quantas vezes eu quis te ajuntar para te preparar para o porvir e não quiseste. É hoje. Deus ele se manifesta, ele trabalha, ele faz, querendo nos trazer para si, e a gente endurece, a gente não quer. E talvez o sussurro que ele pode dar, se tu soubesse o que viria amanhã, tu estarias agora abrigado debaixo das minhas asas. Não porque você vai vencer ou triunfar, porque debaixo das minhas asas você está no melhor lugar, no lugar seguro. Aonde você vai conseguir enxergar a mão de Deus, o cuidado de Deus, o calor de Deus, inerente às circunstâncias, mas não quiseste. E é bem interessante, eu digo da história, que no ano 70, o imperador Tito entrou lá, acabou com a cidade. Acabou. A cidade virou um pó. Ficou só um muro que até hoje o pessoal vai lá fazer os seus rituais. É quando eu falo da prevenção. Eu não estou dizendo é a beleza. Não é a prevenção para não acontecer, porque tem coisas que podem e vão acontecer, se for da vontade de Deus vai acontecer. Mas é a prevenção de estar seguro quando elas vierem a acontecer. Só que a gente não pensa assim. Quando ele se aproxima, eu não quero. Ah não, Senhor, não é tempo de te buscar agora não, porque eu tenho essas preferências. Ah, Senhor, não é hora de estar perto, firme na rocha agora não, porque eu tenho que fazer aquilo ali. Aí lá na frente alguma coisa pode vir a acontecer e eu precisava estar debaixo das asas do Senhor, mas eu não quis. E essa é a tristeza desse tempo. Pessoas estão nas comunidades de fé, as pessoas estão em muitos lugares, mas poucos são aqueles que estão debaixo das asas do Senhor. São aqueles que têm entendido que nós não podemos buscar quando a coisa está gravada. A gente tem que buscar antes da coisa gravada. A gente tem que buscar enquanto temos tempo para buscar, porque depois é só estar abrigado debaixo das asas e deixar a tempestade passar. A gente não trabalha no preventivo. A gente quer no corretivo. E essa é uma verdade. Quando a coisa começa a apertar, a primeira coisa que a gente abandona é a caminhada na fé. E caminhada na fé não estou dizendo questão de um quadrado de igreja. Não é isso, é de busca. Busca o Senhor. Porque tudo se aperta. O que eu posso tirar da minha vida para aliviar? Vou tirar, buscar a Deus. A gente faz assim. Por quê? Porque de fato nós não estamos debaixo de suas asas. Mas se eu procurar entender a oportunidade que me é dada, em meio às tragédias e circunstâncias da vida, a gente tem honrado. Eu queria, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Obviamente houve um problema físico ali. Sim. Mas não há tragédia maior do que ser uma casa sem Cristo. Não há uma tragédia maior do que caminhar sem estar debaixo de suas asas.
Não há tragédia maior do que estar na contramão do Senhor. Esse pensamento tem que florescer dentro dos nossos corações. Meus irmãos, nós estamos caminhando por um tempo complicado. Os sinais já se podem ver. A gente fica muitas vezes pensando no fim, daquele fim do Apocalipse. Só que nós não estamos percebendo que há muitas nuances que estão apontando para lá. Nós adentramos esse mundo caótico, já caminhando para o nosso fim, cada dia menos um dia. E nós temos perdido sim a oportunidade de estar com Deus, sim. Só que nós temos que despertar. Nós não podemos viver assim. Tem oportunidade, meus amados, meu amado irmão e irmã, puxa o Senhor. Tem oportunidade, adore o Senhor. Tem oportunidade, se jogue ao Senhor. Esteja debaixo das asas dele, porque ele é o único que vai poder te proteger. O único do que pode vir. E essa é uma segurança inabalável. E é triste que nós abrimos mão disso. Eu quis ajuntar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quisestes. Eu queria que os irmãos despertassem para a brevidade desse tempo. É tempo de luta e de guerra, sim. É tempo de buscar a face do Senhor, sim. Pode perceber como tem se agravado as coisas no nosso tempo. O comportamento humano, a violência, a mente, está de mal a pior. O que esperar? Do que despertar e entender. Eu não sei o que está por vir. Nós não frequentamos os lugares mais altos do que o mundo pode oferecer. O lugar mais alto para nós é estar aos pés do Senhor, debaixo de suas asas. Nós não sabemos as decisões que serão tomadas, se alguém vai apertar um botão para uma bomba estourar. E também não nos compete estar nesse lugar. O que nos compete é estar abrigado debaixo das asas do Senhor. Entendendo, Senhor, eu sei que a coisa pode chegar no pior caos e momento, mas eu estou seguro no Senhor. E essa segurança está difícil de ver. As pessoas, no mínimo, já têm mostrado sua superficialidade. É claro que isso é percebido pelo que estão aprendendo. As mensagens de hoje são só voltadas para o homem e seus desejos. Jogue fora, meu irmão. Você não precisa mais de ti mesmo. Se uma coisa é voltada para você, o seu Deus é você. Não é isso. Não é o que queremos, os nossos sonhos, ainda que debaixo das asas do Senhor, Ele também nos concede graça para realizarmos os nossos sonhos e objetivos. Maravilha! Isso não é problema. Agora, um Deus propício a isso, Deus está propício a nos abrigar. Nos momentos, a vida ela vai ter os seus desfechos. E é só isso. Mas essa ideia tem levado pessoas a uma situação difícil e de frustração, porque aprendeu e ouviu e aquilo não se realiza. Aqui não. Jesus não está dizendo que Jerusalém sairia vitoriosa. Ah, Jerusalém, você vai sair vitoriosa quando vierem te destruir. Não, você vai ficar deserto, o negócio vai ficar feio para você. Mas eu vim, me apresentei, trabalhei para te ajuntar debaixo das minhas asas. Deus tem trabalhado nesse sentido. Nesse tempo, Deus tem trabalhado para nos preparar para aquilo que está por vir. Nós não podemos perder essa oportunidade. Em verdade, vos digo que não me vereis mais até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. É óbvio que a inimizade levou a esse contraste, a essa realidade de distância. Mas nós precisamos entender que esse clamor do bendito que vem em nome do Senhor não pode ser só no momento em que a catástrofe já se instaurar e não tem mais jeito. Ela tem que ser uma consciência de gratidão. Bendito é o meu Senhor que morreu por mim. Bendito é o meu Senhor que me abrigou debaixo de suas asas. Bendito é o meu Senhor que tem me guardado e me protegido daquilo que está longe das minhas forças. Jerusalém esse aqui é um lamento. Eles iriam reconhecer o Senhor depois, como até o Apocalipse assim diz. Depois eles vão ter que cair a ficha. Só que tem casos que às vezes nós não teremos outra chance.
Por isso que temos que aproveitar agora. A vida é dinâmica, irmãos. Mas não despreze o tempo com o Senhor. Não despreze o tempo de buscar a sua face. Não despreze o tempo de estar alinhado com Ele, porque Ele é o único que pode te abrigar debaixo de suas asas. E aqui a gente está vendo esse relato de Jesus e de tristeza. Porque não é que ele fica choroso com o impenitente. A mensagem de hoje parece que Jesus está refém do sentimento do homem. Ele está refém do aceite. Desesperado para que o homem o aceite. E não é nada disso. A tristeza do Senhor, ela existe. Mas a sua justiça não falha. Ele se entristece, porque eu poderia ter um desfecho diferente. Mas ele vai tratar em juízo comigo sem problema nenhum. Eu gosto de dizer que ele não vai me mandar para o inferno, ou mandar alguém para o inferno. Não, eu quero estar com ele. Ele não vai mandar ninguém para o inferno chorando, não. Ele vai mandar, como diz a Escritura, aparta de mim esse que pratica a iniquidade. Inclusive, nesse próprio capítulo diz isso na porta estreita. Lança fora. Lança fora. Mas assim, óbvio que Deus queria um desfecho positivo. Qual desfecho? É a vitória. É estar com Ele. Eu gosto do termo que o apóstolo Paulo ele traz, e isso reverbera essa ideia. Nas suas cartas ele sempre traz o termo em Cristo. Vós em Cristo. Em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Estar em Cristo é o que basta, irmãos. O resto não tem tanta importância assim. É estar em Cristo. Estando em Cristo, vencemos em Cristo, morremos em Cristo, reinamos em Cristo, perseveramos em Cristo, nos alegramos em Cristo, porque Cristo estará conosco. Promessa dele. Estarei convosco até a consumação do século. Então, a bênção é essa. É estar debaixo de sua proteção. Não desperdice isso. Eu não sei o que vem amanhã na minha vida. Não sei o que vem amanhã no mundo. Ninguém sabe o amanhã. Deus sabe o amanhã. Eu trabalho hoje, trabalho depois, é o terceiro dia, eu termino. Ele continua trabalhando para nos alertar. Viva hoje. Não para viver na terra como esses estão achando que vão viver. É tudo para cá. É tudo visando isso aqui. Parece que eles não percebem que vão perecer, vão morrer também. É óbvio que você quer viver o melhor que você puder aqui. Mas o nosso lugar não é aqui. Nós não tesouramos para esse mundo aqui. Nós não vivemos para esse mundo aqui. Isso passará, como nós também iremos passar. Nosso olhar e foco é na eternidade. Estamos debaixo das asas do Senhor. Então a preocupação do nosso coração é essa. Tem que ser essa. Eu quero estar aqui. Não no lamento. Quisera eu te ajuntar. Mas na alegria. Ainda bem que você ouviu. E agora eu posso com toda a minha força te guardar. Debaixo das minhas asas. Essa esperança só o verdadeiro crente tem. Que seja a minha e que seja a sua também. Não há lugar melhor para estarmos além desse lugar aqui. Então, como diz lá o salmista, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqueles homens fizeram isso, perderam a chance. Nós não podemos perder. Então, ao ouvir o Senhor, entendeu, preciso buscar o quanto mais eu puder, prevenindo-me para o amanhã, não sei o que vier, mas eu estou preparado agora, para não ser esse que poderia ter evitado, mas não buscou. Poderia ter evitado, mas não se aproximou. Poderia ter evitado, mas não se entregou. E agora lamenta. Não, nós não podemos viver de lamento, mas sim de convicção e certeza. O que não é para evitar, eu vou viver. O que pode ser evitado, meu Deus me guardará. Mas não importa se é a alegria ou se é a tristeza. Não importa, eu estou na Cristo. E assim
sinceramente. Amém? Amém. Vamos agradecer.